Olá, essa é a minha vez de receber um convidado muito especial aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Então, Luiz, tira a sandália do pé que o papo é santo. Obrigado, Roger. Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Saudade de vocês aí de Vitória da Conquista. Não me esqueço da vez em que eu tive o privilégio de estar aí com vocês pessoalmente, né? Levei meu motorista na época, se é que vocês lembram, né? O irmão Ezra, meu motorista. E até hoje a gente brinca, né? Até hoje quando eu vejo e ele me vê, eu falo, e aí, meu motorista e tal, né? Mas é isso, irmãos, eu fico muito contente com essa oportunidade, agradecer aos irmãos aí pelo convite, tá? E vamos conversar, né, Roger? Vamos ter comunhão no Senhor aqui, uma comunhão bem descontraída, bem gostosa, na presença do Senhor, sim, né? E tudo fica melhor quando Ele está junto com a gente. Amém. Amém, com certeza. E o tema de hoje é quem é Jesus? A Bíblia fala que é o Filho de Deus, é o nosso mediador, Ele é tudo para nós, né? O que nos media entre o homem e Deus, né? E o nosso reconciliador, Ele nos conectou com Deus, né? E esse é o tema nosso aqui para essa conversa. Amém. Bacana. Então, Roger, antes de começar aqui, né? Nós tivemos comunhão com o Juan, principalmente, né? Antes de mais nada, eu acho que essa atividade que os irmãos têm, esse Tira a Sandália, é muito legal, muito importante. Amém. E visa, né, mostrar Jesus para as pessoas e para os irmãos também, por que não, né? De uma forma diferente do tradicional, pelo que eu entendi, né? E eu acho que isso é muito, muito importante, porque realmente o fato é que as pessoas não conhecem Jesus, né? Poxa, ele é a pessoa mais importante do universo, né? Mas as pessoas não têm culpa por pensar diferente, pensar que ele não existe, pensar que é mais um líder revolucionário que apareceu aí na história da humanidade, né? É porque, na verdade, precisa crer nele, né? Acreditar, que seja por um segundo, né? Até, né, Roger? Não sei quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui e não conhecem o Senhor Jesus. Para essas pessoas, eu de cara já falo, olha, por 10 segundos da sua vida, simplesmente creia e diga para ele, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Se você falar essa palavra de coração, você vai receber ele dentro de você. E você vai entender tudo isso que a gente fala, que a gente vive, e que às vezes as pessoas observando, né, Roger, tem dúvidas, não entendem, por que os cristãos são desse jeito? Meu, se você se abrir para o Senhor de coração, invocar Ele como Senhor da sua vida, de ser de coração, Senhor Jesus, eu creio em Ti, você vai provar o que nós provamos, né? Então é isso, né, Roger? Eu tenho algumas coisas aqui que eu preparei para falar, né? Eu, particularmente, Roger, eu tenho tocado muito numa palavra que tem sido dado recentemente, né? Pelo irmão Pedro, irmão Ezra, irmão Miguel, irmão André. Essa palavra que tem sido dada para nós, ela realmente é muito rica, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é o que está no meu coração, sabe assim, o que realmente está borbulhando. Além de estar acompanhando essas mensagens, eu tenho o privilégio, Roger, de fazer parte da equipe que prepara o alimento diário, né? Eu faço a parte de revisão de conteúdo, né, do que está ali. E trabalhei essa semana passada na mensagem 7, mensagem que o irmão Miguel dá, muito rica. E ele fala ali sobre o Senhor sendo o alfa e o ômega, né? Então, o que eu queria conversar um pouquinho, né, é sobre isso, viu? É estranho, né? Olha só, conheço uma pessoa, Roger, que é o alfa e o ômega. O que quer dizer isso, né? E daí? So what, né? Ele é o alfa e o ômega, e daí? Né? Mas é muito significativo e eu fui profundamente tocado. Né? Vou ler o versículo aqui, tá? Que é a base disso aqui que eu estou comentando com você. É Apocalipse 22. Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. No versículo 13, ele fala assim: eis que venho sem demora, versículo 12, tá? Desculpa. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E olha o 13, Roger, que rico.
Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, querido, eu toquei demais que o meu Senhor, ele é o alfa e o ômega. O que quer dizer isso? Na sequência vem a explicação, né? É o primeiro e o último. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. Então, se você pegar o nosso alfabeto de A até Z, é como se o Senhor fosse do A até o Z. Então, ele é tudo. Ele estava na criação, ele veio aqui, se encarnou como um homem, ele cumpriu a redenção no nosso lugar e cumpriu a redenção para ele morreu no nosso lugar, na verdade, cumprindo a redenção para nos resgatar de volta para Deus. Ressuscitou. Hoje é o Espírito que a gente não consegue ver, mas é que nem o ar que a gente não enxerga, mas consegue respirar, né? Então, hoje todo aquele que crer e respirar ele para dentro de si, recebe ele. Como eu recebo o ar, basta eu crer nele, né? Então, ele é o primeiro e ele é o último, o princípio e o fim. E aí, Roger, assim, o que eu tenho tocado demais é que ele, como o primeiro, ele está à frente, né? Sim, ele está à frente. Na nossa vida, Jesus como alfa, ele está à frente. Isso é muito significativo. E na minha experiência, irmãos, eu fico assim, extremamente tocado de falar nisso. Porque o Senhor, quando você crê nele e entrega a sua vida para ele, pode ter certeza, ele é fiel. Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas ele é fiel. Ele cumpre o que ele promete. Ele faz coisas que a gente nem espera muitas vezes. Então, como alfa, ele é o primeiro. Ele está à nossa frente. Ele, sabe aquele líder? O que você espera de um líder? Um líder é alguém que mostra o caminho, né? E ele nos mostra o caminho, né? Ele é o primeiro no sentido de estar à nossa frente em todos os aspectos da nossa vida. Né, Roger? Assim, o que eu estou falando, sabe, Roger? Não é uma teoria, não é um simples ensinamento, nem é o objetivo dessa atividade aqui, né? O objetivo aqui é a gente conversar. Então, na minha experiência, o Senhor como alfa, ele é aquele que abre o caminho, inclusive nas coisas pessoais. Sabe, irmãos? Então, eu acho que vale a pena realmente conhecer esse Senhor como alfa, que está à frente, é o primeiro. Ele vai abrir o caminho para você. Se você depender dele, ele abre o caminho para você na questão profissional. Eu sou testemunha disso, tá, Roger? Eu fiquei desempregado 11 meses, atuando como consultor. Foi duro, foi difícil, até que Deus abriu uma outra porta para mim no trabalho. Eu trabalho há 30 anos, trabalhava há 30 anos na indústria farmacêutica, né? E aí, alguns problemas lá com a chefia, né? A chefia que falava palavrão, apontava o dedo na cara, batia a mão na mesa, gritava. E aí ele falou assim para mim, do jeito que eu falo com você, você tem que falar com os teus subordinados. Com os outros. Cara, difícil. Eu falei, desculpa, não vou fazer isso. Eu cometi o famoso sincericídio, né? Você é sincero e comete suicídio profissional. E foi o que aconteceu. Mas, irmão, Jesus é o Senhor. Ele é o alfa. Ele está no controle da situação. Ele está à frente. Se você é fiel a Ele, se você o ama e entrega a sua vida para Ele, pode acreditar que Ele vai cuidar de você nos detalhes. Eu fiquei 11 meses desempregado. Foi difícil, sabe? Foi difícil. Eu fiquei assim muito triste, né? Imagina, 30 anos. Nunca tinha sido mandado embora, nunca tinha tido essa experiência difícil, né? Mas ele abriu o caminho depois. Pra você ter uma ideia nesse meio tempo aí, Roger, lembra que o irmão Pedro falou na conferência, você tem que apresentar diante do Senhor nu, né? Ele falou isso, né? Nu no sentido de estar sem nenhuma reserva. Eu me apresentei nu, literalmente, irmão, literalmente, me deitei no chão, assim, me prostrei, me entregando para o Senhor, porque eu falei assim, eu estava desesperado, não sabia o que fazer, né? Então, irmão, foi até engraçado que eu tenho um irmão muito querido aqui, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, nossa, Ulisses, que cena, né? Difícil, né? Eu falei, poxa, difícil, né? Eu estava nessa situação de humilhação. Não, difícil imaginar você pelado no chão, cara. É difícil. Uma situação muito difícil, né? Mas então... E muito interessante essa questão que você falou, Ulisses, que pro meu lado pessoal mesmo, a questão do Senhor ser o alfa, às vezes eu levo muito em conta assim, o alfa de ele existir antes de todas as coisas, né? Mas não de ser o alfa em minha vida, em ser o primeiro em tudo.
Eu pude tocar bastante. Amém. Você acabou de Muito falar. bom, Roger. Você vê, é isso mesmo. Nós também, durante muito tempo, quando eu li esse versículo, eu via o alfa e o ômega, que o Senhor é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, sabe? É muito bom, é bonito. Mas na nossa vida, quando a gente tem essa percepção de que o Senhor é o alfa, a gente vê que Ele está à frente da nossa vida, nos detalhes da nossa vida. Verdade, E Ele é um verdade. líder que nos conduz e que cuida de nós, entendeu? Esse exemplo do emprego, aí depois de 11 meses, né, eu estava atuando como consultor, mas era muito difícil, eu nunca tinha atuado por conta própria, né? Então, bateu na cabeça, consegui, o Senhor abriu portas para eu trabalhar, entendeu? Não fiquei parado, mas foi uma experiência muito difícil. E ali foi uma das experiências que eu tive de conhecer o Senhor como o primeiro, o que está à minha frente, como um pastor, né, que cuida da gente. Eu depois, na continuação do papo, eu vou falar um pouquinho mais do Senhor como pastor, viu, Roger? Mas e só para concluir essa linha, e Ele como ômega, Ele é o último, né? Ele é a conclusão. Mas na nossa vida, na aplicação para a nossa vida diária, o Senhor ser o último quer dizer que Ele está atrás da gente. Então, Roger, quantas vezes na vida da igreja, você, eu, os irmãos que estão assistindo aqui essa live, né? Perdão, não é live, é uma gravação, né? Os irmãos que estão assistindo a gente aqui desanimam. Quem já não teve problemas a ponto de desanimar? Talvez você tenha desanimado do Senhor, da vida da igreja. A gente é assim, né? A gente desanima. Mas o Senhor é o ômega, porque Ele está atrás da gente. E como Ele está atrás da gente, Ele sempre está encorajando a gente a não desistir. Olha que coisa linda, rapaz. Eu toquei demais essa palavra. Nos sustenta, especialmente nos momentos de tribulação. Quando a gente está com a dificuldade da vida, que pode acontecer, irmãos, dificuldades aparecerão, tribulações aparecerão. Mas se você estiver na presença, sempre tem. Mas se você estiver na presença do Senhor, o que vai acontecer é que você vai perceber que Ele está atrás de você, te encorajando, te sustentando, não deixando você cair, não deixando você desviar, não deixando você desanimar. Está sempre assim, vai para frente, eu estou com você, né? Então, essa experiência de o Senhor como líder, que abre o caminho para a gente, que abre as portas para a gente, que está à nossa frente em todas as questões da nossa vida, e que Ele está atrás da gente, nos sustentando, para que a gente não desanime, é uma coisa que eu tenho tocado demais recentemente, sabe, Roger? Aleluia. Ele abre o caminho e nos dá as forças para prosseguir, né? Para continuar. Graças a Deus. É isso mesmo. Muito bom. Aleluia. E dentro dessa linha do Senhor ser o alfa e o ômega, eu associaria também com a questão do bom pastor. Salmo 23. Lembra que o irmão Ezra bateu bastante nesse salmo recentemente? Aliás, meu motorista, né? Meu chofer, não é nem motorista, ali é chofer, né? É outro nível, né? Olha só, Roger, Guilherme, os irmãos conhecem Salmo 23, né? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um dos salmos mais assim lidos e comentados. Começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, ó, é o alfa, né? É o pastor que é o alfa, que está à frente, está conduzindo, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, né? Então, você vê, o Senhor provê tudo que a gente precisa. Como pastor, Ele nos guia para o pasto verdejante, água de descanso. Aqui, Roger, tem um aspecto humano, né? O aspecto físico. O Senhor provê para a gente tudo que a gente precisa em termos de alimentação, sustento, vestimenta e tal. Mas também, quem que é o pasto verdejante? É Ele mesmo. Quem que é a água de descanso? É Ele mesmo. Ele mesmo. Não é? Quem no mundo tem paz, Roger? Me diz, quem que pode ter paz nesse mundo louco que a gente vive hoje? Difícil. Covid que o diga. É ou não é? A minha filha, esse ano veio para provar isso, né? Minha filha teve Covid há uns 3 meses atrás. Minha esposa ontem foi dada como curada da Covid, que ela pegou também. Agora está curada, graças ao Senhor, as duas foram curadas. Então o mundo aí fora está uma loucura. Não tem paz. Aí posso te ler um versículo que no comecinho da minha vida da igreja, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, um dos versículos que eu mais toquei, que eu toquei forte no Senhor, foi esse aqui, ó. João 16, 33.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Amém. Amém. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Estas coisas vos tenho dito, Roger, para que tenhais paz em mim. Olha que coisa rica. Amém. A gente, Paz nesse em mim. mundo todo atribulado, as pessoas querem paz. Sabe onde é que vai Amém. encontrar a Verdade. verdadeira paz? No Só no pastor, Senhor. no Senhor. Aleluia. Ele, Só é nele. nele, só nele. A verdade é essa. Amém. A gente ainda hoje passa por momentos de tribulação. Quando a gente se volta para ele, a gente tem paz, né? Verdade. Então ele dá ele mesmo para nós, como pasto verdejante, como Amém. aquela águas de descanso, né? Águas de descanso. O Senhor, o Espírito flui que nem um rio, né? Então, Amém. quando eu Amém. bebo desse rio, eu tenho paz, tenho alegria. Uhum. As pessoas, o que elas mais querem? Alegria, né? Alegria. Amém. Elas têm alegria no mundo, Roger? O que você acha? Acredito que não. É passageiro ali, uma sensaçãozinha, acho que é alegria, mas não é. Né? Exatamente, exatamente. Olha só, pegadinho a esse versículo de João 16:33, está João 17:13. Ele fala assim, ó, mas agora vou para junto de ti, ele está falando para o Pai, né? E isto falo Amém. no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria Amém. completa Amém. neles mesmos. Completa. Então você vê, em João 16:17 fala de paz e de alegria, coisas que o homem mais precisa. Mais precisa. Verdade. Então é isso, querido. O Senhor, como alfa, Nossa. ele nos conduz aí, né, nesse caminho de paz, de alegria, caminho, sustentando o que a amém. gente precisa, né? Sim, É sim. bom demais. Isso é bom demais, É bom. né? Até a passagem do Senhor ali no mar, né, agitado com os discípulos, que o mar agitado, né, muito vento forte, e os discípulos aí todos preocupados, com medo, Sim. e o Senhor calmo, Sim. né? Eles procuraram o Senhor, né, para tomar alguma decisão, para Interessante. tomar uma medida, para ver se acontecia algo, né? E o Senhor, ele já fala, por que vocês têm medo? O que vocês temem, né? Vocês não têm É fé? verdade. Então, ele nos levou, ele nos É criou, verdade. ele nos dá força. É verdade. Ele toma a conta de todas as É situações. verdade. E Roger, essa passagem que você lembrou é muito interessante, que a Bíblia fala, em um dos evangelhos, que a água já estava, tipo assim, o barco já estava a ponto de inundar. Já estava no limite, mais um pouquinho e inundar o barco. E o senhor estava dormindo. Verdade. Tranquilo. E a gente fala assim, né? Esses discípulos são uns bobões mesmo. Né? O Senhor Jesus está no barco com você, rapaz. E você fica aí desesperado. Eu pergunto, Mas a gente é a pior. gente é pior. Quando bate a situação pra gente também, o que a gente faz? A gente confia que Jesus está no barco com a gente? Ou a gente também fica desesperado? Desespera. Senhor, Desespera. acorda! Você não está vendo o que eu estou passando? Não é? E hoje o Senhor não está do nosso lado, o Senhor está dentro de nós, só que a gente está mais preocupado do que os discípulos na situação. Irmão, você vê como a gente precisa crescer na fé? Né? E o Senhor permite que Verdade. situações cheguem pra gente, que nem essa do barco aí que você mencionou, Roger, muito bem lembrado. Verdade. Ele permite que situações cheguem desse jeito pra gente, chega no limite, o barco está É, quase no afundando, limite. para ele mostrar como É. ele é poderoso, como ele pode todas as coisas. Ele mostra a sua soberania, Mostra, né? mostra. Ele é o alfa e o ômega, Verdade. é o Amém. princípio e o fim. É Capaz de todas as capaz de coisas. todas as coisas. Amém. Muito bom. Amém. Graças a Deus. Muito bom. E aí ele fala assim, ó, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O irmão Ezra falou que a vereda da justiça é o nosso dia a dia hoje, né? Ou seja, a gente caminhar no caminho da justiça, e só tem um jeito de a gente agradar a Deus, é vivendo no Espírito, porque em nós mesmos a gente não Amém. consegue agradar a Deus. A gente precisa do próprio Verdade. Senhor dentro de nós como força para que a gente possa viver uma vida que agrade a Deus, né? Amém, Aí requer que a gente amém. negue a nós mesmos e invoquemos mais Sim. o nome dele, mais e mais permanecendo na presença dele. Deus está nos ensinando, viu, Roger? Não é verdade? Sim, com certeza. Ele está nos ensinando isso, a Amém. andar mais na presença dele, né? A andar no caminho dele. Verdade. E aí, olha, só reforçando agora o ponto do ômega, né? Porque quando a gente fala do Senhor como pastor, né? O ômega também está aqui, ó. Ainda que eu ande Sim. pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, Não temerei. porque tu estás comigo. Amém. Não é? Tu É estás aquele que comigo. está atrás da gente, Roger. Atrás, Ele tá, é o ômega. é o ômega, ele está na frente, liderando Amém. tudo, abrindo o caminho, mas ele está Sim, atrás também sim. sustentando. Então quando a gente pensa em Amém. fraquejar, pensa em desistir,
ele fala assim, ó, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque não tema mal nenhum, porque eu estou com você. É o homem que está aqui, não parando. Demais, não é? Aleluia, graças a Deus. Muito bom. Falta pra gente só mais fé, exato, né? Crer no que o Senhor fala. Ele fala. Exatamente. Porque Ele é capaz de prover todas as coisas. Exatamente. Em todas as exatamente. coisas. Mas glória a Deus por esse alvo e ômega. Louvado seja o Senhor. E aí, Roger, uma coisa engraçada é que o versículo continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. E os irmãos devem lembrar que o irmão Ezra, na mensagem, ele falou assim: o bordão e o cajado têm funções diferentes. O cajado é para o pastor, ele usa para dar direção para as ovelhas. Amém. E o bordão é para dar umas bater um pouquinho para quando estiver desviando, ele dá uns tapinhas assim, né? De vez em quando só para lembrar. Eu até brinquei com o Ezra, né? Depois eu liguei para ele e falei assim: Ezra, será que é daí que vem o termo dar uma bordoada, né? Porque quando a gente está no caminho certo, o Senhor vai dirigindo a gente com o cajado. Mas quando você começa a ir para lá, para cá, ficar meio assim, se achando, meio rebelde e tal, ele vem... Opa, tem que chamar a atenção. Aí tem que chamar a atenção. E ele chama a atenção. Verdade. Deus é bom demais. E como Pai bom, Ele também corrige quem Ele ama. Exatamente. Então, meu irmão, se você está tomando bordoada de Deus aí, agradeça, porque Ele está te corrigindo. É porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, talvez você não tivesse tendo essa repreensão. Né? É verdade. Graças a Deus. Senhor Jesus. Então é isso, nós estamos nesse processo aí, né? Aleluia. E no dia a dia a gente vê essas situações, né? Que o Senhor sempre está nos conduzindo, sempre nos trazendo de volta, né? Quando queremos sair um pouquinho do caminho, Ele usa o bordão, né? Dá uma chamada para a gente voltar para o caminho. Graças a Deus. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. O que eu tinha no meu coração para compartilhar essa tarde era isso. Tá? O Senhor é o Alfa e o Ômega. Ele é o bom pastor, que como o Alfa está na nossa frente, liderando todos os aspectos da nossa vida. E inclusive, irmãos, acho que, sabe, Roger, não podemos esquecer também da palavra profética, tá certo? Deus está dando direção para a gente, qual é o caminho a gente deve trilhar, para onde nós devemos ir. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Então nós temos esses irmãos amados aí à nossa frente, nos trazendo o falar de Deus, dando uma direção para a gente caminhar, para a gente seguir, né? Então, o Senhor é o pastor, delegou esses irmãos à frente aí também estarem nos conduzindo junto dele aí, né? Junto a ele, né? Então, vamos para frente, tanto no aspecto espiritual, na igreja, né? Avançar nas coisas de Deus, avançar também nas coisas pessoais, sabendo que Ele cuida de nós nos detalhes, como bom pastor. E como bom pastor, Ele quer nos alimentar, né, Roger? Acho que a gente não pode esquecer disso. A Bíblia, meus irmãos, ó, quem está assistindo agora, esse livro maravilhoso aqui, é alimento. Antes de mais nada, alimento. É para você, o Senhor falou assim, João 6,57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E em 6,63, um pouquinho mais para frente, ele fala assim, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, o que ele quer? Quando a gente vai para a palavra, se alimentar dele, vamos nos alimentar dele. Vamos ganhar, por meio do espírito, a vida que está aqui nesse livro. Então, não se preocupe em comer com pressa. A Bíblia, você pode ler, claro, a gente lê a Bíblia, tá? Mas coma devagar. Quando você pegar um versículo, você está lendo assim, chega um versículo que você toca naquilo, para naquele momento e ora aquele versículo. Fica tendo comunhão com Deus naquele versículo, tá? Então, isso foi uma ajuda que eu recebi de um irmão precioso recentemente e estou passando para vocês. Você vai lendo, mas quando Deus fala com você, para e ora. Então o pastor vai te alimentar, vai te dar de comer. E ele também é o ômega, ele está atrás te encorajando, motivando a seguir, né? Em relação ao que você falou na palavra, Luiz, a Bíblia, a leitura da Bíblia, muitas vezes a gente lê ali para cumprir a leitura na pressa, né? E não realmente rumina um versículo ou outro, desfruta, né? Para ganhar. E esse momento de pandemia mesmo mostrou muitas coisas para a gente, né? Que mesmo a gente sem poder estar junto com os irmãos, sem poder estar reunindo, mas o que nos mantém firmes é a palavra, né? E é por meio dela que nos sustentamos, né? Que o Senhor nos sustenta. E graças a Deus que ela nunca nos falta, né? Na verdade, a gente nunca teve tanta palavra como está tendo agora, né? E graças a Deus por isso. É verdade. E você sabe, olha só como isso é importante, Roger.
O que o mundo está fazendo? O mistério da iniquidade, mensagens recentes estão sendo faladas agora também, mistério da iniquidade. O que ele faz? Ele vai tirar isso aqui como referência. As constituições de muitos países eram baseadas na Bíblia. Hoje, a Bíblia está sendo deixada de lado e até criticada. Então, esse é o mistério da iniquidade. Ele tira a referência das pessoas. Tá? Então, lá no mundo, o mistério da iniquidade opera, Roger, tirando a Bíblia como referência para as pessoas terem um padrão, sabe, um norte, como é que eu tenho que fazer, como agir, como eu vou respeitar as pessoas, como é que eu tenho que me conduzir. Está tudo aqui, mas eles rejeitam. Então, a sociedade vai de mal a pior, com certeza. Outra coisa, isso é lá fora. Aqui dentro da igreja, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Eu repito, a palavra de Deus, antes de mais nada, ela é alimento. Então, se você se alimentar da palavra, como o Senhor falou em João 6,57, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você quer viver para o Senhor, creia, você tem que se alimentar da palavra. A palavra é alimento para você, primeira coisa. Para você viver, você tem que se alimentar bem. Para você não ficar doente, você tem que se alimentar bem. Tem que se alimentar. Saco vazio não para em pé. Então, tem que estar cheio, né? Tem que estar alimentado, tem que estar cheio de comida. A nossa comida é essa aqui. Então, a gente não pode se desviar disso, sabe? A palavra de Deus é número 1 para nos dar alimento, né? Para nos alimentar, trazer o próprio Senhor para dentro de nós. Né? O que é comer? É você colocar algo dentro de você, né? Você ingere o alimento, aquele alimento se torna a tua pessoa. Você absorve os nutrientes. A palavra de Deus é cheia de nutrientes para a gente absorver. A gente tem que absorver. Então não tenha pressa. Quando você está lendo a Bíblia, chegou naquele versículo que você fala, Deus falou comigo aqui, pega esse versículo e começa a orar e ter comunhão com Deus. Deus quer falar mais com você naquele versículo. Né? Amém. E a palavra, ela é de muita importância, porque a fé vem pela palavra, isso né? aí. Então não podemos nos afastar. É um dos tripés, né? da nossa vida cristã, que nos marcou. Isso mesmo. Amém. Então, querido, isso é extremamente importante, né? E de novo, nós temos a palavra que é alimento, a palavra fundamental, né, para nos basear, e a palavra profética para nos dar direção. Nós temos tudo. Nosso pastor, que é o Alfa e o Ômega, tem provido tudo que a gente precisa no plano espiritual, no plano físico, né? Então, vamos desfrutar mais e mais e conhecer mais e mais esse Senhor maravilhoso, esse pastor maravilhoso que é o Alfa e o Ômega para cada um de nós. Amém. É isso que eu queria ter comunhão com você hoje aqui, Roger. Aleluia. Ele nos reconciliou, né? Eles não aproveitou, né? Isso aí. Ele nos reconciliou, nos trouxe de volta a Deus. Estávamos outrora separados, longe, né? Mas por meio dele fomos conectados em Deus novamente, ao Senhor Jesus. Obrigado por esse pastor, né? Esse louvado seja Deus, né? Bom demais. Aleluia. Amém. Bom demais. Amém. Então, graças a Deus que o Senhor, Ele é o nosso alfa, nosso ômega. Ele nos abre os caminhos, mas também nos sustenta, né? Ele vai à nossa frente, mas também está atrás de nós. Eu lembrei daquele hino, Roger, rapidinho. Lembra que ele fala assim, ó, eu nunca tinha tocado nesse hino tanto quanto depois dessa palavra. Ele fala assim, adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo és. Lembra esse hino? Agora, maravilhoso. Então, agora, eu toquei mais ainda. Adiante e atrás é isso. É o alfa e o ômega. Ele está à frente e está atrás. Abrindo o caminho e me sustentando. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Gente, o papo tá bom, mas agora é hora da tag. A tag de hoje é bate-bola, jogo rápido. A produção vai falar uma frase e a gente vai contar nossa experiência com base nessa frase. E aproveita para dar like aí, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, interagir no chat, viu, pessoal? O primeiro aspecto é Jesus como amigo. Jesus como amigo. Pode falar já? Quer falar primeiro? Pode falar. Olha, irmãos, interessante, né? Tem acho que é Provérbios 17, eu não lembro agora de cabeça. Rapidinho, tá? Só abrir aqui para ver. 17. É isso mesmo, Provérbios 17, fala assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.
Então, meus irmãos queridos, eu tive experiência, né, de angústia, onde eu pude realmente ganhar mais do Senhor como um amigo e percebendo esse amigo irmão, aquele que está do teu lado, te sustentando, te encorajando, né? Num curto espaço de tempo, eu perdi o meu sogro, né? Para quem não sabe, meu sogro era o nosso amado irmão Dong, né? E ele era um pai para mim, era um sogro que para mim era que nem um pai. E 6 meses depois o meu pai também faleceu. 6 meses depois eu perdi o emprego. Então foi uma bordoada atrás da outra, né? E aí, meus irmãos, nessa hora, o que você vai fazer? Só pode se voltar para o Senhor, né? Eu não via forças em nenhum outro lugar, a não ser se eu me voltasse para o Senhor. E foi isso que eu fiz. E nessa experiência você percebe que realmente Ele é amigo, Ele é irmão, né? Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é tudo, né? Então, mas assim, como amigo, né? Te ancorando, te encorajando, te sustentando, né? Então, Ele realmente é um grande amigo, né? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. É isso aí, meu brother. Ele é um grande amigo. É o grande Amém. amigo. Muitas vezes a gente passa por situações complicadas, né? De ansiedade, de dificuldade na vida. Quando a gente está terminando quem passa pela graduação, estudar, passa muito. É um período muito complicado, somente o final do curso, Sim. né? E no final do meu curso eu vi, assim, uma situação complicada, questão de trabalho, já muito preocupado com o trabalho, ansiedade. E eu vi que o Senhor ali naquela situação foi o meu confidente, né? Meu amigo mais pessoal, né? E nele eu pude passar todo esse fardo, né? Que ele carrega esse fardo por nós, então ele é o nosso grande amigo, graças a Deus. Bom. Amém. Muito bom, gente. O próximo aspecto, a gente falou de Jesus como amigo, agora a gente vai falar em Jesus como disciplinador. Aquele pai que puxa a orelha, que reclama com a gente. Aí realmente é visível, né? Essas experiências normalmente a gente não gosta, porque são experiências mais duras, mas Deus é bom e Ele é Pai, e Ele sabe disciplinar. Tem coisas que a gente não... Por exemplo, quando eu estava lá na empresa com um chefe muito difícil, a Bíblia fala, né, irmãos, que você vai ter chefe cordato e vai ter chefe perverso. Eu estava com um chefe perverso, aquele que eu contei para vocês, né? Perverso mesmo. Mas ainda assim o Senhor falava para eu me submeter a Ele. Que difícil, rapaz, que difícil. Mas eu percebia que enquanto Deus permitia que eu passasse por aquela experiência de submeter-me a uma pessoa tão perversa quanto ele, claro, chegou num ponto, né, irmãos, quando ele falou, você tem que falar com os outros como eu falo com você, aí chegou no limite, eu não podia fazer isso, concorda? Eu não podia, como filho de Deus, falar palavrão, gritar com as pessoas, né, apontar o dedo na cara, não dá, né? Isso você vai até o limite, né? Mas nessa situação toda eu aprendi a submissão, entendeu? Então, ele é um pai que me disciplinou para aprender a submissão, porque hoje na vida da igreja está muito claro para mim, tenho irmãos à minha frente, e eu tenho que me submeter a esses irmãos que estão à minha frente. Irmãos, quando a gente aprende essa lição de submissão, e eu vou te falar, viu, é uma das grandes experiências que um filho de Deus precisa aprender, é submissão. Submissão aos irmãos que estão à frente, submissão ao próprio Senhor, porque veja, o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas começa com a igreja, e ele ensina os seus filhos a serem submissos a ele e submissos às autoridades que ele encarregou. Amém. Essa questão da disciplina, a gente vê que o Senhor usa bastante, como o Maurício falou, usa os irmãos mesmo para tratar com a gente, né? E principalmente no serviço, né? A gente sempre recebe uma disciplinada ou outra. Uma bordoada, né? Tá uma bordoada ou outra. E sempre o Senhor está nos mostrando, né? Amém. Eu mesmo sirvo na igreja e alguns irmãos muitas vezes já, sim, questão de ensaios, questão de serviços, o irmão já chamou bastante a atenção em alguns pontos, né? E isso aí a gente vê que é o Senhor disciplinando a gente, né? Querendo nos transformar. Sim, graças a Deus. Isso mesmo. O próximo aspecto é Jesus como provisão. Jesus como provisão. Eu acho que a gente abordou isso aqui, né, também, esse aspecto de provisão, que ele como líder, pastor, que leva a gente para
pasto verdejante, água de descanso, Ele provê tudo que a gente precisa, né? O problema aí, na minha experiência, Roger e irmãos, né? Quando a gente acha que a gente consegue fazer as coisas por nós mesmos. Irmãos, esse é o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. A independência a Deus é um princípio do diabo. Porque você lembra que o Senhor falou assim, olha, não coma dessa árvore, porque se você comer você vai morrer. Lembra? E aí o diabo falou o que para Eva? Não, você não vai morrer, você vai abrir os olhos, você vai conhecer o que Deus conhece. Quer dizer, você não vai precisar mais de Deus, você vai ser Deus, você vai ser independente. Então, o Senhor como provisão, meus irmãos, e Ele também está nos ensinando cada vez mais isso. Nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a clareza que Ele provê todas as coisas. Irmãos, deixa eu só fazer um parênteses, fugindo um pouquinho aí. Sim. Isso não quer dizer que agora eu vou ficar deitado em casa, dormindo o dia todo e falando, Deus me proveja, sabe? Deus proverá. Querido, Ele quer que você trabalhe, tá? Ele quer que você faça a sua parte. Nós não podemos ficar assim não, viu? O trabalho é algo que Deus ordenou pra gente, tá? É bom. A gente aprende muita lição de cruz, a gente desenvolve como pessoa, a gente aprende habilidades e tudo isso depois vai ser usado na igreja. Pode ter certeza que Deus vai usar na igreja. Então, Ele como provedor, Ele provê tudo, mas Ele espera que você faça a sua parte. Ele vai sempre fazer a parte dele. Se você fizer a sua parte, Ele vai te abençoar. Porque né, ele instituiu que fosse dessa forma, né? Verdade. Nessa questão aí, Ulisses, você falou, minha experiência também é basicamente nisso aí, na questão de, às vezes, a gente achar que é independente, muitas vezes, na verdade. E até hoje tomo pancada em relação a isso. Com certeza. Na questão do sustento, achar que eu tenho que correr atrás, que eu vou resolver, eu vou conseguir chegar ali, vou alcançar o objetivo que eu tenho. Mesmo. O Senhor vai lá e mostra, não é assim que você tem que depender de mim. Isso mas mesmo. você vê na questão espiritual, né? A gente acha, não, eu sou forte, eu não vou cair. Num momento ou outro ali pensa isso, né? Mas o Senhor também, às vezes, permite a gente cair para mostrar que precisamos depender dele. Exatamente. Né? Que Ele é a nossa provisão. Exatamente. Amém. Muito bom. O próximo aspecto é Jesus como força. Jesus como força. Irmão, para mim é curto e grosso isso aí. Eu não conseguiria ter passado pelas provações pelas quais eu passei se eu não tivesse o Senhor como minha força. Eu chegava e falei, Senhor, se você não me sustentar agora, eu não vou aguentar. Entendeu? E Ele me deu força. Eu percebi que da presença dEle eu tinha paz. João 16:33, no mundo passais por tribulações, mas em mim vocês vão ter paz. É aquilo lá. Eu sentia paz e sentia que Ele estava me dando força para continuar. É isso aí. Amém. É verdade, a força veio dele. A gente está aqui hoje porque a força veio dele, né? Com certeza. Se nem aqui eu tava. Com certeza. Aleluia. Gente, foi rápido aí, sim. Esse foi rapidinho. Até fiquei aqui perdido. O próximo é Jesus como salvação. Jesus como salvação. Voltando ao nosso tema aqui, Roger, né, irmãos que estão assistindo, Ele é o alfa e o ômega. Ele é a nossa salvação, na verdade, só existe por causa dele, né? Porque Ele se dispôs, por um lado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16. Agora, olha só que interessante. 1 João 3,16 fala que o Senhor Jesus se deu por nós. Então, João 3,16, Deus Pai deu o seu Filho. 1 João 3,16 também, o Filho se deu por nós. Esses dois versículos são muito interligados, né? Então olha que rico. Então a nossa salvação só existe por causa dele. Amém. Louvado seja o Senhor. É exatamente isso. Hoje temos a vida de Deus, somos salvos, temos a vida do Senhor Jesus, porque Ele veio à Terra, se entregou, né? Morreu para nos salvar. Louvado seja então o Senhor. Ele é a salvação. Exatamente, graças a Deus. exatamente. Amém. E para finalizar, para fechar, eu acho que isso vai ser difícil. Jesus como plenitude. Plenitude, uau. Olha, o que vem na minha cabeça assim quando falo de plenitude é muita riqueza, né? E a Bíblia fala assim, o Senhor é rico para com todos que o invocam, né? Então, se eu quero desfrutar dessa plenitude, de tudo que Deus é para mim, eu vou na palavra e no nome do Senhor, né? Invocar o nome do Senhor, realmente a gente prova de todas as riquezas dele, a força, a alegria, a paz, o descanso, tudo está no Senhor.
Então é a plenitude, né? É tudo. Ele enche todas as coisas, porque Ele é eterno, Ele é infindável, Ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Plenitude vamos dizer isso mesmo, porque o Senhor, Ele é todas essas coisas, né? Independente da situação, Ele é aquilo que você precisa naquele momento, mas também Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o intermediador, Ele é o conciliador, Ele é tudo que precisamos, né? É a plenitude de todas as coisas. Aleluia. Muito bom. Gente, agora a gente vai chamar as pepitas da semana. Então, pessoal, as pepitas da semana são sugestões minhas e de Ulisses, baseado com as referências que buscamos durante a semana para fazer esse episódio. E também na descrição vai estar linkado a playlist do Spotify, na página da Igreja Vitória da Conquista. Aí você pode estar dando uma checada lá também. Minhas pepitas da semana são, primeiramente, o capítulo de Colossenses 1. Esse capítulo todo ele dá uma ideia para a gente do que o Senhor é, um capítulo bastante rico. Nesse também tem de hinos agora em música, tem um hino Aí Jesus, do grupo Ulisses, não podia faltar. Tem também uma música que eu gosto bastante, que é a música Como na Bíblia, do grupo Aurora. E tem o site do Eu Vos Escrevi, que é um site que eu gosto bastante, e tem um post deles lá, muito bom, que é sobre Jesus, né? Que é Jesus é Incrível. O link também vai estar aí para vocês acessarem. No meu caso, amados, como versículos, eu queria dar para vocês o Apocalipse 22:13, que nós lemos hoje aqui, que fala que o Senhor é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, quer dizer, está à frente da gente, está atrás de nós, abrindo o caminho, sustentando, né? E o Salmo 23, todinho, porque fala ali do Senhor como um bom pastor que nos lidera, que nos corrige, que nos encaminha no caminho da justiça, sempre nos corrigindo quando a gente está errado também. Esses dois, tá? Então, Apocalipse 22:13 e Salmo 23. Como hino, eu sugiro o hino S96, que é exatamente ali no meio de alguma estrofe, ele menciona adiante e atrás me cercando estás, exatamente, né, mostrando essa questão de como o Senhor está à nossa frente, está na nossa retaguarda, maravilhoso demais. Eu tenho realmente desfrutado muito, muito disso, irmãos. E livro, eu tive a grata honra de trabalhar no livro do irmão Pedro Dong, o livro mais novo dele, que é A Glória do Ministério da Nova Aliança. Recomendo a leitura, irmãos, até o finalzinho, tá? Até o último capítulo. Nos 2 últimos capítulos ele entra naquela questão de nós estarmos imersos em Deus. Irmos para a glória não é ir para o céu, para uma mansão. É muito, 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 muito mais que isso. É a gente estar imerso em Deus para sempre. É algo sensacional. Então, a glória do ministério da Nova Aliança. E o site, eu sei que eu vou chover no molhado aqui, mas eu recomendo o site do IVPT, obviamente, que ali você tem vários recursos, várias palestras, vários cursos, um monte de coisa legal. E também, se quiser visitar a gente no site da Igreja em São Paulo, igrejaemsaopaulo.com.br ou igrejaemsaopaulo.org.br, tá? Visita a gente lá, também tem gravações de mensagens, tem o nosso calendário anual, tem umas coisas bacanas lá que estão acontecendo. Então, é isso. Certinho. Então, Ulisses, muito obrigado, irmão, por participar com a gente aqui nessa gravação do Tiração da Área. Que Deus abençoe, irmão, continue abençoando ricamente você e sua família e todos os irmãos aí da região. Amém. Roger, muito obrigado por esse bate-papo do Espírito que nós tivemos essa tarde, muito gostoso, né? Amém. Espero que os irmãos desfrutem também. E como eu falei no começo, é pura verdade, estou com saudade de todos vocês. Espero em breve estar de novo aí em Vitória da Conquista, né? Pode vir. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia, muito obrigado. Aleluia. Amém. Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar até agora e até a próxima temporada.